Olá, boa noite a todos. Já estamos aqui nos preparando para o nosso encontro daqui a 5 minutinhos. Hoje com o Marcelo. Oi, gente. Boa noite. Saudade de vocês. E estamos aqui com a equipe Apostos, Akira, Edu, Renato, hoje Angélica, Helder, mas estamos aqui com a Maísa em casa, esses amigos queridos, Raquel, todos eles nos dando suporte em casa, né? Sim. E assim, vamos pedindo já para que vocês nos coloquem a par do som, a par da imagem, se está chegando bem até vocês. Isso, por favor, deem retorno, pode ser mensagem falada, porque assim a gente já vai escutando as vozes, né? Já vamos aquecendo nossos corações, Muito bom. Com as vozes de vocês, matando saudade. Ah, Marcelo. Estamos aí ansiosos para começar, né? Espero que todos estejam ouvindo bem. É, estudo muito interessante dessa Sim, noite. hoje se preparem. Fazemos as ligações entre o Evangelho com o capítulo, né? Para que a gente vá entendendo as duas, estudando já os dois livros ao mesmo tempo. Muito bom. E fixando melhor, né? Os conceitos que nos são trazidos. Sensacional. Se preparem. E as perguntas também. As Marcelo está a postos as aqui. Perguntas também. Para A Deise está responder. aqui, prontinha para nos ajudar, né, Deise? Vamos lá. O que a gente não souber, traremos a semana que vem, né, Marcelo? Com certeza. Sem respostas ninguém ficará. A gente vai pesquisar um pouquinho mais, né, os assuntos. Claro. E aí trazemos de uma forma melhor, né? Sim. E sempre pedindo para o tio Chico nos ajudar a soprar a resposta, né? No momento certo. Mas às vezes eles sopram e a gente que não está ouvindo. Akira, tudo bem? Podemos começar? Então vamos lá, mais uma vez, boa noite a todos. Que bom estar aqui de novo nesse estudo que traz tanto conforto aos nossos corações, muito entendimento. E neste momento já vamos nos unindo em corações, nos sentindo todos aqui na casa da prece, onde chegamos e somos abraçados pelos amigos aqui da terra e pelos amigos espirituais, mentores deste estudo. E que neste momento esses abraços calorosos se estendem até os nossos lares e juntos podemos formar esse grande elo de amor, abraçando mais uma vez nossos mentores particulares, os mentores desta casa, dos nossos lares, e todos juntos possamos ir até o Mestre Jesus. Rogar-lhe, Senhor, que se conosco nesta noite. Ajude-nos, inspire-nos para que possamos trazer os ensinamentos de uma forma mais clara, que possam chegar a todos os corações. E a Mãe Santíssima, rogamos, Senhora, que nos envolva com seu manto de luz, de paz e de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É assim o nosso programa de hoje. Marcelo, nós vamos ver o capítulo 5 no Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, o item 11, que nos traz o esquecimento do passado. Aí vamos ver também no Livro dos Médiuns, o capítulo 9, Locais Assombrados. E aí vamos trazer aqui o Marcelo, sim, que vai nos falar sobre... Capítulo 46, Sacrifício de Mulher. Muito então, bem-vindos todos mais uma vez, né, Marcelo? Então vamos começar. Vamos lá. Então, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 11, Esquecimento do passado, nos traz o seguinte: é em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria as perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas... Oi, vamos continuar. Quer que tira? Estamos aqui cuidando do som. Então, vamos voltar um pouquinho. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Deus nos deu, para nos melhorarmos, justamente o que necessitamos e nos é suficiente: a voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz, ao nascer, aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada experiência, só mais um minutinho. Cada experiência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal, e suas má tendências atuais indicam o que lhe resta a corrigir em si mesmo. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal, e lhe dá a força de resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento
só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena durante o sono, e que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que ele nunca perde, pois a experiência prova que, encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Então, ele sabe por que sofre, e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite-lhe aurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-los. Então, essa nossa lição de hoje, ela condiz com o nosso estudo do nosso lar, que nós vamos ver daqui a pouco. E no livro dos médiuns, no capítulo 9, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os locais assombrados. Você já foi em algum? Já presenciou algum? Eu acho que sim. Ai, eu também. Nossa, eu no medo da noite era triste. Então, Kardec consulta aos espíritos em toda aquela comunicação que ele fez para saber como aconteciam as coisas e para nos trazer hoje um esclarecimento sobre isso. Ele fez várias perguntas e uma delas é o seguinte. Primeiro, ele começa já nos colocando que essas manifestações objetivas, espontâneas, foram produzidas em todas as épocas, em todos os tempos, para mostrar a existência dos espíritos, e que os locais mal assombrados vêm da crença popular, que não sabia como interpretar estas situações. E aí a primeira pergunta foi: os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? Aí eles responderam: depende da elevação deles. Alguns espíritos apegam-se aos objetos terrenos. E, por exemplo, ele nos fala dos avarentos, que escondem os seus tesouros, o seu dinheiro. Então, aí ele não consegue ficar longe desse lugar. Eles ficam ali como se estivessem vigiando para que ninguém os pegasse. A segunda pergunta ele faz: tem os espíritos errantes lugares de sua predileção? Errantes são aqueles que vivem na erraticidade e já não tem mais o corpinho físico. Então, eles falam que não, que os espíritos, os que não se acham apegados à terra, ficam nesses lugares e são atraídos por essas pessoas e por esses objetos. Aqueles que já se desvencilharam das coisas terrenas vão procurar um trabalho, vão procurar um local onde eles podem trabalhar, evoluir, junto no seu conhecimento espiritual. E aí outra pergunta é assim: aqueles que têm preferência por determinados locais podem ser também superiores? Aí Kardec recebeu a resposta que são sempre inferiores quando são apegados a locais e a objetos. E que eles podem, aqueles que são mais adiantados, algumas vezes podem vir junto àqueles seus entes queridos que ficam na terra, mas para lhe dar-lhes instruções
e nunca para mal assombrar o local. E que eles não fazem esse tipo de manifestações, né? Eles têm outros meios de inspirar, de nos inspirar aqui na Terra, quando eles precisam trazer alguma comunicação com a gente. Então, também tem uma pergunta assim, que fundamento tem a crença de que os espíritos frequentam as ruínas de preferência? E aí os espíritos falam que nenhuma, né? Que os espíritos vão a todos os lugares e que estão em todos os lugares, até em volta da gente o tempo todo. Mas que foi a imaginação dos homens por certos lugares assim mais lúgubres que trouxeram esta crença. E que muitas vezes, né, isso aqui acho que é aquilo que a gente já sentiu. O medo que a gente tem de lugares, de escuridão, de coisas desse tipo, em função das nossas crenças anteriores, do que nós ouvimos quando criança, nas histórias, né? Fazem com que a gente perceba um ruído como se fosse do outro mundo, que a gente se assuste com algum animal que passe perto, com o vento que pode fechar uma janela ou fazer um barulho. Então, que o medo faz com que nós trazemos essas reminiscências do passado, achando que todos ou alguns lugares são mal assombrados ou estão ali naquele local espíritos inferiores. Então, ele fala o seguinte, então de onde vem essa crença, né, antiga de mal assombrado? Então, ele fala que é sempre da imaginação popular em função de uma narrativa que foi ouvida ao longo dos tempos. E aí tem outra pergunta interessante. Há para os espíritos que costumam reunir-se dia e hora em que eles preferem fazê-los? Como a gente vê aí, eles gostam de ir à noite, né? Marcar um horário à noite, marcar uma sexta-feira, né? Então ele fala que não, que dia e hora pertence ao nosso estado atual aqui na Terra. E que os espíritos não têm nenhuma necessidade de marcar hora, horário, lugar, né? A não ser aqueles trabalhos específicos feitos pela supervisão espiritual, pelos mentores, e que é um trabalho sempre em função da coletividade, do maior número de pessoas. Então, eles falam assim que a outra pergunta, ele fala o seguinte, preferem os espíritos frequentar os túmulos onde repousam os corpos? Então, aqui ele começa a explicar também que o corpo é um investimento, né? Uma veste que a gente tem. E que depois que nós nos desligamos dele, ele não serve mais para nada. E aí ele faz uma comparação com um prisioneiro, que um prisioneiro, quando sai da prisão, ele não quer mais ficar lembrando daquilo, né? Que o que acontece é que as pessoas que lhes são caras vão até esses lugares para orar, para rezar. E que essas pessoas vão até lá porque aquele local as inspiram a ficar mais próxima deles. Então, que essas orações são muito bem recebidas por eles. Mas elas servem como indução mais para quem está orando do que para eles que estão recebendo. E ele fala o seguinte, que sempre uma oração atua sobre o espírito através dos pensamentos que nós lhe dirigimos, e não qualquer coisa material que possa lhe ser oferecido. E aí ele pergunta assim, então por que alguns espíritos buscam alguns locais específicos? Ele fala que é pela simpatia que eles têm por aquelas pessoas, mas que precisamos estudar para tomar cuidado, porque nem sempre eles têm intenção boas, né? Muitas vezes eles procuram aquelas pessoas naqueles locais que eles o encontram com uma intenção de vingança, com uma intenção de brincadeira, né? Como os homens aqui na Terra, eles são a alma dos homens, então os homens aqui também procuram alguns locais, algumas pessoas para se divertirem
ou para se vingarem, né? Então ele fala o seguinte: será racional temerem os locais assombrados pelos espíritos? E aí Kardec fala que não, que quanto mais nós estudamos e mais entendemos todas as características dos espíritos, nós saberemos como lidar com eles. Então ele fala assim, que para a gente não se assustar, para a gente identificar aquele espírito, se é brincalhão, se é leviano, se ele está sempre praticando alguma maldade perto, né? Então ele fala que o melhor meio de nós os expulsarmos é nos melhorando, que nós nos melhorando, nós traremos para perto de nós os bons espíritos e aí não vai haver mais lugar para os maus espíritos. E ele faz uma pergunta interessante. Ele fala assim que muitas pessoas bondosas vivem às voltas com os tropelinhos do mau espírito. Por que isso acontece? E aí ele explica que são várias causas, né? Se a pessoa é realmente boa, é uma prova para que ela continue seguindo no bom caminho, que é para lhe praticar a paciência e para tornar melhor com ela e ajudá-los a melhorarem. Agora, que as pessoas que falam das virtudes e não as possuem, então esses seres as encontram e ficam do lado dela, como se estivesse perturbando mesmo. Aí tem a outra pergunta aqui, que é muito interessante, que eles perguntam, Kardec perguntou, qual que é a eficácia do exorcismo? E aí ele conta que os espíritos riram quando ele fez essa pergunta. Ele fala assim, se alguém já presenciou alguma coisa dessa, vê que depois desta prática, desse processo do exorcismo, a situação piora. Porque eles riem disso, eles se divertem quando pensam que eles são diabos, né? Essas coisas. Então aí eles brincam mais ainda e provocam mais ainda essas situações. O que o melhor é fazer quando descobrir que tem alguma relação com esses tipos de espíritos brincalhões, levianos, é rir deles, mostrando para eles que não se tem medo e fazendo a nossa oração também para que eles sejam protegidos, né? E que aí eles vendo que eles não provocam mais medo, eles se afastam. Então eles falam o seguinte, que o melhor jeito é sempre nós nos melhorarmos, porque nós estando com os bons espíritos perto, qualquer situação que se apresente, nós estaremos sempre protegidos, inspirados, para a gente lidar com aquela situação sem medo e conhecendo que temos sempre perto de nós um espírito bom para nos proteger e nos ajudar. Então, essa é a lição que Kardec nos traz sobre esses locais mal assombrados. Então, agora, Marcelo, é com você. Obrigado, Deise. Bom, pessoal, o capítulo anterior, capítulo 45, no campo da música, né, que a Gabi nos trouxe a semana passada, onde André foi levado a ter uns momentos de lazer, ouvir música, né, acompanhando seus amigos, e onde se destaca a questão da importância da música clássica, como ela nos eleva, né, como nós conseguimos nos sentir melhores através de acordes bem específicos da música, e que nas reuniões que aconteciam nesse campo da música, a presença de Jesus constante em todas as conversações, né? Acho que esses são os dois pontos que a gente pode elencar como pontos de importância desse capítulo. O capítulo de hoje, sacrifício de mulher, né? André já nesse momento estava trabalhando nas câmaras de retificação há 1 ano, né? E se encontrava muito feliz por ajudar, né? A gente que tem a oportunidade de trabalhar em pequenas coisas
aqui na casa sabe o quanto isso significa, né? O André estava muito feliz, encontrou o prazer de ser útil. E até esse momento, né, ele não tinha retornado ao seu lar terrestre, onde tinha deixado a esposa, a Zélia, e os 3 filhos, né, um menino e 2 meninas. A saudade da família, dá para imaginar que era imensa e apertava o coração do André. Ele havia pensado várias vezes em solicitar a possibilidade de visitar os seus entes queridos, né? Mas alguma coisa dizia para ele que ele não era o momento de pedir essa concessão. Ele reconhecia que, se houvesse proveito, há muito tempo ele já teria sido encaminhado ao lar doméstico. Então, ele sabiamente, né, refletiu e achou que deveria aguardar o momento certo. Mas a saudade apertava. O ministro Clarencio que está presente, né, junto ao André desde o resgate no umbral, né, e tem acompanhado durante toda a sua trajetória. O ministro Clarencio continuava a se responsabilizar pela permanência do André na colônia. Laura e Tobias sempre o lembravam desse fato. Mesmo tendo diversas vezes se encontrado com o Clarencio, o André jamais tocou no assunto, apesar de ter vontade de, né, perguntar como seria a hora dele visitar a família, né? No Natal de 1939, durante um dos festejos, chamados festejos da elevação, o Clarencio levemente tocou no assunto com o André, adivinhando-lhe as saudades da esposa e dos filhinhos. Comentaram sobre as alegrias da noite, que não tardaria o dia e que o acompanharia ao ninho familiar. Aí a gente vê como o Clarencio realmente cuidava bem do André, né? Ele iria acompanhá-lo até o lar nessa visita no momento certo. André, obviamente, agradeceu e ficou contando as horas para que isso ocorresse. Porém, em setembro de 1940, né, 9 meses depois do Natal, a visita ainda não tinha acontecido. E o André já estava começando a ficar um tanto quanto preocupado, né? Será que isso vai acontecer mesmo, né? Posso dizer já que não vai acontecer nesse capítulo, né? Mas vai acontecer, dando um spoiler dos próximos capítulos, né? Isso, a promessa do Clarencio vai se tudo bem? Dá para ouvir? Ainda Vai se concretizar, muito bem. O trabalho árduo que o André realizava nas câmaras de retificação o confortava, ou seja, ele não descansava, ele trabalhava todos os dias e o fato de poder ajudar, né, a cuidar de cada enfermo, a interpretar os pensamentos dos enfermos, né, dos pacientes que ele tratava, o deixavam bastante feliz e equilibrado emocionalmente. Então, no fundo, ele doía, né, a saudade doía bastante, mas o que o deixava harmonizado era justamente esse trabalho e o retorno que ele via dessas ações dele junto aos enfermos. Até a Elisa, né, que em capítulos anteriores a gente conheceu, ele teve um episódio enquanto encarnado, ele procurava auxiliá-la indiretamente sempre que possível, né, tentando também compensá-la dos males que ele tinha causado enquanto encarnado. Muito bem. Agora, assim como o Clarencio estava sempre por perto cuidando do André, uma entidade, né, assim a gente pode dizer, que não o deixou jamais foi a sua mãe. Então, antes mesmo, né, do André desencarnar, a mãe, que já estava no plano espiritual, velava pelo filho, procurava cuidar dele, né? E agora que André se encontrava lá em nosso lar, a mãe de tempos em tempos o visitava. E uma das vezes, né, uma das últimas vezes que a mãe o havia visitado, ela citou que tinha planos, né, e que não podia comunicar naquele momento, que no momento adequado o faria. Então, a mãe acabou visitando, né, e
ele chegou o momento de dizer ao André quais eram esses planos, né? Muito bem. A mãe disse, em tom afetuoso, que regressaria à Terra, iria reencarnar. André ficou surpreso e até mesmo revoltado com a decisão da mãe e protestou. Não concordo. Voltar a senhora à carne? Por que internar-se de novo no caminho escuro sem necessidade imediata? A mãe, com nobre expressão de serenidade, respondeu. Não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo, e meus esforços têm sido improfícuos. Laerte, pai de André, é hoje um cético de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Que fazer, André? Teria coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Então, a mãe de André mostra uma compaixão extremamente profunda em relação ao ex-marido, ao Laerte, que se encontrava em condições bastante sensíveis. André respondeu que, claro que não, mas que a mãe poderia auxiliar o pai à distância, né? A mãe bondosa, então, disse, não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderíamos, acaso, residir num palácio, relegando os filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância, já que poderei contar contigo aqui. Doravante, reunir-me-ei a Luísa, a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. Luísa era uma irmã de André, que desencarnou quando André ainda era pequeno, né? E no plano espiritual ela sempre foi um braço forte, né, da mãe, né? Então sempre ajudou a mãe, né? E ela já tinha reencarnado, então a mãe voltaria e se uniria a Luísa. André ainda insistiu. Não haverá outra forma de evitar essa contingência? A mãe bondosamente respondeu. Não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. O que me resta então? Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia a tua mãe, quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entrementes, zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral, em trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo, em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiar. Esse parágrafo, essa fala da mãe é bastante rica, né? Primeiro ela diz que o inferior não pode trazer o inferior para o superior, mas pode fazer o contrário. Então, sempre os espíritos superiores vêm em auxílio daqueles que precisam, aqueles que estão num nível inferior, né? Então, com isso, obviamente, a mãe mostra uma renúncia a essa condição de espírito superior, se propondo a reencarnar e todas as dificuldades que esperam o espírito quando reencarna, né? Justamente para ajudar o pai. As irmãs que ela cita aqui, o André, além da Luísa, tinha duas outras irmãs, a Clara e a Priscila, e elas estavam ainda no umbral. Tanto é que a mãe pede ao André que cuide das irmãs, né? Enquanto ela vai voltar para o mundo. E outra frase bastante interessante aqui, ela diz que onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiar. Então, aquela obediência, né?
Eu vou reencarnar e vou aguardar as minhas atribuições, né, que estão programadas para mim nessa reencarnação. Muito bom. E aí André, então, dando continuidade, indagou como que ela se encontrava com o pai. A mãe respondeu que não tinha se encontrado com ele. E com a colaboração de alguns amigos, o havia localizado na Terra na semana anterior a essa conversa que eles tiveram. E esses amigos estavam preparando a reencarnação imediata do Laerte, sem que o Laerte, então, identificasse a presença da ex-mulher. Né? Ele, Laerte, queria fugir das mulheres que ainda o subjugavam, talvez com razão, e aproveitaram esta disposição para submetê-lo à nova situação carnal. Voltando um pouco nos capítulos anteriores, né, o Laerte, enquanto encarnado, né, tinha um lar, né, família, esposa, os filhos, e aparentemente tinha uma vida bastante regrada, né? Ia à igreja, era um empresário, tinha posses, porém ele levava uma vida dupla, né? Vamos dizer assim. Ele tinha casos extraconjugais, e 2 desses casos eram essas pessoas, né? Esses espíritos hoje, que mesmo do lado do plano espiritual estavam obsediando o Laerte, porque enquanto eles estavam encarnados, ele prometeu para essas mulheres mundos e fundos, né? e nunca levou isso ao fim, né? Então, quando eles se desencarnaram, do lado de lá, essas mulheres foram cobrar essa dívida que ele tinha, com a qual eles tinham se comprometido. Tá? E outra coisa interessante também nessa frase, nesse parágrafo, é que o Laerte estava numa vibração, num padrão vibratório tão baixo, né, tão inferior, que ele ficava, obviamente, num turbilhão ali, né, de pensamentos, não conseguia distinguir muito a situação, e em sintonia com esses outros espíritos das mulheres que estavam obsediando, e não conseguiu nem enxergar a ex-esposa, né? Porque os níveis de vibração eram muito diferentes, né? E aí entra em cena essa questão da reencarnação compulsória, né? Então, os espíritos que estavam ali para ajudá-lo, né, perceberam que ele queria se desvencilhar de alguma forma dessa obsessão e aproveitaram esse momento para dizer: opa, então vamos colocá-lo de volta ao plano material, vamos reencarná-lo, né? André, então, sabendo isso, questionou, né? Mas isso é possível? Como assim, né? A pessoa vai reencarnar compulsoriamente? E a liberdade individual? A mãe sorriu com ar triste e sabiamente disse: há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar as algemas que fundimos para nós mesmos. Então, nesse parágrafo, né, a mãe do André coloca a questão do livre-arbítrio, né, essa liberdade restrita, que no caso do Laerte foi tolhida porque ele de verdade não conseguia utilizar, não compreendia o valor dessa liberdade, né, e nem praticava o bem nesse momento. Então era uma oportunidade de, com essa reencarnação, ajudá-lo a retomar o caminho da evolução, né, o caminho da luz. E a outra questão é o devedor do compromisso
assumido sempre ser cobrado, né? Então, o devedor é escravo do compromisso assumido. Então, quando há algum débito, alguém vem, uma hora vem cobrar, né? Muito bem. As infelizes irmãs que o perseguem não o abandonam, e não fossem a proteção divina, por intermédio dos nossos guardas espirituais, talvez lhes subtraíssem a oportunidade da nova encarnação, né? Aqui também há um outro tema bastante importante, né, relativo à reencarnação, que quando uma reencarnação é programada, né, ou planejada no plano espiritual, ela tem muito estudo, né, e muito cuidado em cada passo. E o espírito, enquanto está no ventre da mãe, né, que durante esse processo de reencarnação, todo o plano espiritual, os espíritos que protegem a mãe, protegem o que está reencarnando, né, tomam ainda mais cuidados, né, para evitar que obsessores ou outros espíritos prejudiquem essa gravidez, né, a ponto até mesmo de interromper esse processo de reencarnação. Tanto é que tem várias obras onde a gente encontra essa questão da preocupação que o plano espiritual tem durante a preparação da reencarnação, durante, né, o processo de transferência do espírito para o feto, né, vamos dizer assim, e até que essa reencarnação realmente se concretize com o nascimento da criança. Então, isso é algo bastante interessante. Aí André exclamou: meu Deus, estamos à mercê do mal a este ponto, simples joguetes em mãos dos inimigos? A mãe observou então: essas interrogações, meu filho, devem pairar em nossos corações e em nossos lábios antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomemos empréstimo à maldade. Ou seja, antes de fazer o mal, né, pense muito, né, até mesmo antes de pensar o mal, pense mais ainda, porque uma vez que se contrai um débito, não há como voltar atrás, né? Não devemos tomar empréstimo à maldade. Muito bem. Aí André, então, perguntou, né, o que seria feito das infelizes mulheres? Aí vem a surpresa. Serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esquecer que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente intensificando as forças contrárias. Como não se pode na terra apagar um incêndio com petróleo. É indispensável amar André. A superioridade dela, né, como corpo espírito, iluminação muito alta. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético, e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. Aí a sabedoria a engenharia reencarnatória, né? Posso chamar assim. Laerte e as mulheres, né, vêm de um relacionamento bastante conturbado, obsessivo, né, e a renúncia da mãe do André é tão grande que ela não só vai voltar para ajudar o Laerte na sua evolução, retomar o caminho da evolução, como vai acolher como filhas aquelas que estão sendo as obsessoras desse ex-marido. E ela continua: e mais tarde, quem sabe, talvez regresse ao nosso lar
cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união. Nesse momento, então, André, identificando o espírito de renúncia da mãe, ajoelhou-se e beijou-lhe as mãos. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe, era muito mais do que isso. Era a mensageira do amparo que sabia converter verdugos em filhos do seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Que lindo, assim, né, Marcelo? Nossa, realmente as bênçãos da reencarnação, né? Como os afetos, os laços vão se formando. Vão se reforçando, né? Com o passar da evolução. Muito lindo. E aí, a gente fazendo um paralelo com o tema do Evangelho, a questão do esquecimento, né? O quanto não é valioso para o espírito do Laerte, que estavam obsediando, esse esquecimento do passado para poder iniciar uma nova vida, né? Uma nova fase, sem a lembrança do que uns fizeram para os outros de ruim, né? E, por outro lado, para a mãe do André Luiz, né? Toda a evolução que ela conseguiu atingir, né, na espiritualidade vai ficar. Então, ela não vai lembrar imediatamente das coisas que ela já viveu, né? Mas tudo que ela trouxe na bagagem moral de evolução, de bondade, esse amor imenso que ela tem por todos, né? Acho que não tem uma passagem no livro onde essa senhora não está auxiliando alguém, auxiliando os filhos, auxiliando as outras pessoas, né? Então, e isso também é algo muito interessante, né? O que a gente traz de bom essa bagagem são as tendências, né? Boas. Exato. Ou ruins, né? Nós trazemos e sabemos, né? Na hora que executamos, que já veio, né? De outra época. Acho que tem uma pergunta. Pergunta de Ana Beatriz pelo Facebook. Nos momentos de evangelho no lar ou estudos em casa, onde temos a presença de espíritos de luz, esses espíritos brincalhões ou levianos se afastam ou ainda permanecem no local? Oi, Ana. O Evangelho no Lar é muito importante para a gente poder melhorar o lar, né? O ar espiritual, a esfera mental. Então, nestes momentos, eles também ouvem, por isso que tem que ser feito em voz alta, a leitura, os comentários, porque eles também estão ouvindo e estão aprendendo. E que dentro de todas as possibilidades que os nossos mentores particulares, os mentores familiares, aqueles mentores que estão aí, até os anjos guardiões daqueles seres que nós carregamos para dentro do nosso lar estão ali. Então é uma oportunidade muito grande para que eles sejam ajudados e sejam levados para o refazimento. Então, isso não impede que os nossos pensamentos busquem de volta ou trazem outro no lugar. Por isso a importância do Evangelho no lar, imprescindível toda semana, para que todos estes, né, que ainda congregam com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e que nós mesmos vamos aprendendo nessas lições a nos tornarmos melhores, né? Formaremos então uma grande família, teremos conquistados amigos, porque aqueles que nós ajudamos, eles se tornarão nossos amigos também. Perfeito. Mais alguma? Ligue pelo Facebook. Tão importante ouvir sobre a reencarnação, essa chance de pagar por nossas dívidas. Essa leitura e explanação é lembrete abençoado para não reclamarmos das dificuldades. Serve de fluido de coragem para enfrentá-las com resignação e gratidão pela oportunidade.
Isso mesmo, né, Marcelo? Falou tudo. Importantíssimo. Oportunidades benditas, né? Mais aqui, né? Oi, queridos, Deise e Marcelo, boa noite a todos os irmãos da casa. Comentando aqui um trecho, né, do livro em que o Clarencio, no Natal, fala para o André Luiz, fala não, assevera, né, mais forte ainda que logo, né, em breve, não tardará o dia em que ele poderá visitar seus familiares. E esse não tardar, passam-se 9 meses e ainda não aconteceu essa tão sonhada, né, visita ao lar que o André aspira. E aí fiquei pensando que o que é, né, um curto tempo, quando a gente pede alguma coisa ou espera alguma coisa. Mas enquanto não acontecia essa visita, o André também trabalhava e muito. Então que isso pode, né, refletir para a gente que seja lá o que for que esperamos, fim de uma pandemia, um novo trabalho, um novo sei lá o quê, que enquanto isso não ocorre, que a gente possa estar fazendo as outras coisas, né, atento sempre ao trabalho, aos outros deveres. Porque o André não deixou de estar ansioso nessa espera, mas não parou de fazer as suas obrigações que o deixavam ocupado, né? E lhe davam até um certo equilíbrio. É isso, gente. Boa noite. Obrigado, Dorô. Deu. Realmente, o trabalho é fundamental, né? Acho que é o trabalho não só enquanto estamos encarnados, mas principalmente quando passamos do plano superior. Ela é fonte somente de coisas positivas, né? Que mantém os espíritos em harmonia, né? Conquistando amigos, né? Ajudando. E no caso da visita do André à família, a grande questão é que existe um momento certo, né? Se tivesse sido autorizado logo de cara revisitar a família, ele poderia encontrar um cenário que não seria condizente ou não seria positivo para o seu restabelecimento, né? Então, por isso que o Clarencio sabiamente, né, lida com essa questão e toca no assunto dessa saudade, porque é óbvio que ele sabia quanto isso estava doendo no coração do André, mas que a hora ainda chegaria, né? E vai chegar. Spoiler, vai chegar. Oi, Dorô. E assim, né? Aqui em seguida a gente vê por que ele ainda não tinha conseguido, né? Ele fala assim, que ele achava que tinha consolidado o equilíbrio emocional, né? Ele pensava que ele já tinha, então que ele poderia fazer isso, mas que os superiores, nessa hora, conhecem mais de nós mesmos, dos nossos sentimentos, da nossa capacidade. Então, trazendo isso para hoje, né, com tudo isso que nós estamos passando, pode ser que a gente ache que já entendeu, né, que já está equilibrada para dar um próximo passo, mas isso só aqueles que conhecem-nos, né, espiritualmente, que são capazes de saber o momento certo que cada um de nós aqui nessa época podemos dar um passo seguinte, né? Enquanto isso, a gente vai trabalhando onde pode. Exato, né? Uma coisa que o Renato sempre comentou comigo, né? A gente manifesta que quer trabalhar, que quer ajudar. O Renato falou assim, trabalhe e uma hora a tarefa certa vai encaixar e você vai ser chamado a ela. Então, acho que esse é o caminho. Os espíritos sempre sabem qual é o melhor momento para que determinada tarefa possa ser concedida, né? Enfim, mas até lá, trabalhe e trabalhe. Akira? E estude. Pergunta da Ligue pelo Facebook. Espíritos de luz, como nosso amado Chico, que reencarna em missão divina para nos ajudar, também reencarnam com esse esquecimento do passado ou eles têm consciência de tudo? Oi, Ligue. O Chico reencarnou com uma missão.
Inicialmente, como nós vimos aqui no esquecimento do passado, esquece, mas traz todas as tendências. Então, toda a força de vontade, tudo aquilo que ele trazia embutido nele, que ele tinha que fazer aqui na Terra, continuava nele. E nós vimos também que esse esquecimento é temporário e que durante o sono, o espírito, quando ele já está até em missão, nós recobramos um pouco da consciência. Mas no caso do Chico, como ele estava em missão, ele tinha consciência total do que ele tinha que fazer aqui. Ele tinha consciência dos reencontros que ele tinha com o mentor dele, aonde ele era levado. E depois, quando ele começou a nos trazer todo esse estudo, ele já vivia nos 2 planos direto. Ele não tinha mais, eu estou só aqui. Ele vivia na Terra com a sua mente já no plano espiritual. Mais alguma? Luciara pelo Facebook. Gostaria de saber a reencarnação de almas que não chegam a nascer ou morrem na gestação. Pode me explicar? Luciara, na programação do Pai, nada se perde. Então, tudo tem um porquê. Muitas vezes, essas reencarnações que não se complementam, era algo para os pais aprenderem, era um primeiro sentido do contato físico com aquele ser que muitas vezes depois pode vir a ser a sua própria mãe, né? A gente já vê, a gente tem vários relatos que muitas vezes esse espírito, ele vai ter uma grande missão, então ele também, com um pouco de medo, ele recua. Mas depois ele... Mas depois... pronto. Mas depois ele volta. Se ele tem uma missão naquele lar, ele volta. Então, é assim, nós não temos como saber se esta gestação interrompida foi por causa do espírito que ele desistiu de vir naquele momento, ou se foi para os pais, para que eles possam aprender a gostar, a se reajustar, a fazer um outro ambiente para que esse ser possa vir. Realmente é uma coisa bastante complexa, né, essa engenharia, mas o final sempre é o bem. Acho que isso não há alguma programação que vá para o que aponte para o mal. Mesmo numa situação que a gente acha que é mal, a gente acha que é mal, né? A gente não está vendo todo do cenário, né? E realmente Deus não quer isso, né? Nada se perde, né? Mas aqui... Pergunta do Leandro pelo Facebook. As crianças que têm lembranças de outras vidas em um determinado momento esquecem? Oi, Leandro, que bom tê-lo aqui. Geralmente, né, nós temos estudado que até os 7 anos de idade é muito fácil ainda essa ligação com o mundo espiritual ou até com visões, né? Tem vários estudos aí feitos de crianças que lembram de suas vidas anteriores e foram comprovadas. Até no Brasil, o Dr. Hernani fez muitas dessas pesquisas. Mas depois dos 7 anos, geralmente eles dão uma espaçada. Nosso som, desculpa. Depois dos 7 anos, eles dão umas espaçadas, né? Nesse período, eles dão uma espaçada nesse período
para que eles possam ter novas conquistas aqui na Terra, para a hora que depois da adolescência voltar a ter estes inputs novamente, eles já tenham uma bagagem de conhecimento maior para resistir àqueles inputs se eles foram negativos, ou para, se forem tendências de algum compromisso que eles tenham que ter aqui na Terra, eles já estejam mais fortalecidos para seguir em frente. O obsessor nunca larga a pessoa que ele perseguiu? Larga sim, é só a gente se melhorar, não é, Marcelo? Sim, basta melhorarmos sempre o nosso nível de vibração, né? Vigiarmos muito o nosso pensamento, né? E não pensarmos o mal, que uma hora ele realmente mudar as nossas atitudes. Mudar as atitudes. Orar e vigiar, né? Akira? O Marcelo, a mãe do André Luiz é um exemplo de renúncia fabuloso, né? E você aí que trabalha com as nossas doninhas, assistindo elas e tudo, e a gente vê tantas, né, dessas mulheres que vêm em situações tão difíceis, né? Diversas situações familiares, e fala um pouquinho disso, desses compromissos familiares, e especialmente a mulher que sempre é mais solicitada e é um esteio assim mais firme, né, nos lares normalmente. Muito bem. Então, eu sempre, assim que comecei, no primeiro dia de trabalho com as doninhas, eu fiquei assim bastante admirado com a força que essas mulheres têm, né? E independente da idade, muitas assim já com idade bastante avançada, bastante debilitadas, né? Vêm de muito longe para buscar o amparo material, o acolhimento espiritual, e são verdadeiras fortalezas, né, para a família, apesar da frágil aparência, né? E isso é algo que realmente nos motiva ainda mais a trabalhar, porque e agradecer, né, as oportunidades que a gente teve, né, até aqui. E mais vontade ainda de trabalhar, né? Muitas vezes a gente não percebe que tem tanto, né? Exato. Só entrando em contato com essas realidades tão sofridas, que a gente percebe assim, o valor daqueles seres, que ela é o esteio dentro daquele lar, que mesmo que a família não esteja muito bem regrada, ela está ali juntando todo mundo, alimentando todo mundo, dando um lar, né, para todo mundo. E às vezes a gente se pega, né, no dia a dia, se não vigiarmos os pensamentos, as nossas atitudes, reclamando por coisas extremamente pequenas, banais, né? Enquanto essas pessoas, nossa, têm assim... Não tem muito nem o necessário, né, Marcelo? E muitos, inclusive, dividem o pouco que têm, né? Isso a gente também muitas vezes vê. É incrível, são verdadeiras heroínas, né? Muito bom. Suas considerações finais, então, já. Bom, capítulo bastante rico, né? Agradeço muito a Deise pela ajuda. A todos, minha mestra, a todos aqui, os nossos aqui, consultores. Os consultores encarnados, principalmente aqueles, né, Marcelo, que nos orientam espiritualmente, né, na hora do estudo. Com certeza, principalmente a eles. E para mim o tema central desse capítulo é a renúncia, né? Renúncia por amor. É chegado o tempo de perdoar, de amar, de acariciar as almas queridas, as almas que sofrem desespero, que buscam sem saber a luz do Evangelho do Cristo Salvador, as almas dos presidiários, dos homicidas, dos falsários, as almas dos humildes e dos orgulhosos, pois todos são filhos do nosso Pai Celestial, de amor infinito. Renúncia aos prazeres materiais, aos preconceitos, ao ganho fácil. Renúncia
a todos os pensamentos e toda forma de mal. Renúncia aos laços que nos prendem a um passado de dor e humilhação, para que assim, com humildade fraterna, purifiquemos o nosso espírito em busca eterna pela perfeição. Renunciar por amor, renunciar para amar. Obrigado, então, gente. Com esta prece, né, de amor, vamos unindo os nossos corações mais uma vez, com a certeza de que estamos todos unidos nesta casa, nos nossos lares, com os nossos familiares, com os nossos amigos espirituais, com os mentores desta casa. E todos juntos possamos ir até o Mestre Jesus, agradecer-lhe, Senhor, pelo estudo dessa noite, por tanto conhecimento, por tantas bênçãos recebidas. Ó Mestre, quando conseguiremos libertar nossas almas, sabemos que é seguindo o seu Evangelho de amor, de perdão, de fraternidade e de amor. E assim, Senhor, entregamos os nossos corações a Ti e rogamos que junte ao seu coração misericordioso e que possas derramar em bênçãos de luz e de paz por todo o planeta Terra, por toda a criação, por todos os seres que sofrem as aflições do corpo e do espírito. Rogamos, Senhor, que envolva todos os governantes deste planeta em equilíbrio e bondade em seus corações, para que a paz se restabeleça, para que eliminem as doenças, as misérias, as dores humanas. Rogamos, Senhor, pelo nosso Brasil, Pátria do Evangelho, coração do mundo, pelos nossos governantes, para que possam ser fortalecidos na missão que abraçaram. Rogamos, Senhor, por esta casa que nos acolhe, que se estende a todos os nossos lares, para os nossos vizinhos, para os dirigentes dessa casa, para todos aqueles que convivem conosco. Que o seu amor possa chegar, Senhor, em cada coração que seus nomes se encontram em nossas listas de pedido e de ajuda. Rogamos, Mestre, por todos aqueles que estão deixando este planeta em situações tão difíceis, pelos seus familiares e por todos aqueles mensageiros do seu amor que se encontram em nosso planeta, trazendo o seu lenitivo e ajudando no regresso ao mundo espiritual, trazendo forças aos que aqui ficam e o seu amparo de que está sempre conosco. E assim, Mestre, rogamos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, por todos os trabalhadores que chegam em seu nome a tantos lugares, Senhor, que só o Senhor entende as dores que lá existem. E rogamos, Mestre, que nos ajude a ter força, coragem, fé, esperança para caminhar contigo no seu Evangelho Redentor. E assim, Senhor, rogamos que nos leve até o Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino
e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus os ampare e que tenhamos uma semana de paz e de amor. Se Deus quiser. Fiquem em paz.